Um país impressionante, mas com um desafio demográfico. A Coreia do Sul, ou República da Coreia, situa-se na parte sul da Península Coreana. A sua única fronteira terrestre ao norte é com a Coreia do Norte, separada por uma zona desmilitarizada, DMZ, com cerca de 250 quilômetros de extensão. O país é rodeado pelo mar em todas as outras direções. O Mar do Japão a leste, o Mar Amarelo a oeste e o Estreito da Coreia a sul, com uma área de cerca de 100 mil quilômetros quadrados. É um país surpreendentemente compacto. Apesar da sua dimensão, a Coreia do Sul tem uma geografia muito variada. Cerca de 70% do território é montanhoso, principalmente a leste, enquanto as planícies e as terras baixas dominam o oeste e o sul. Um dos seus tesouros mais notáveis é a ilha de Jeju, a sul, com as suas colunas de basalto, tubos de lava e solo vulcânico. Esta ilha é um testemunho da sua história geológica e foi merecidamente reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial. O clima temperado com 4 estações bem definidas torna a Coreia do Sul um destino atrativo durante todo o ano. Você sabia que a primavera, com as suas cerejeiras em flor, e o outono, com a paisagem pintada de vermelho e dourado, são de tirar o fôlego? Curiosamente, o país está fora do Círculo de Fogo do Pacífico e raramente é afetado por grandes tufões, o que contribuiu para a sua estabilidade natural e, por sua vez, para o seu desenvolvimento urbano e turístico. Em 2024, o país recebeu 16,37 milhões de turistas estrangeiros, tornando-se o 8º país mais visitado da Ásia. Em meados de 2025, a população sul-coreana ultrapassou a marca de 51 milhões de pessoas, classificando-se como a 29ª maior do mundo. Mais de metade vivem na área metropolitana de Seul, o que a torna uma das cidades mais densamente povoadas do planeta. Com mais de 96% da população de origem coreana, o país tem uma notável homogeneidade étnica, o que se traduz em poucos conflitos culturais internos. No entanto, um desafio demográfico significativo paira sobre o horizonte: o rápido envelhecimento da população. Atualmente, cerca de 20% dos cidadãos têm mais de 65 anos. As projeções da ONU indicam que este número poderá ultrapassar 30% até 2035, o que colocaria a Coreia do Sul no grupo das sociedades superenvelhecidas. A língua coreana, criada pelo rei Sejong em 1443, continua a ser a língua oficial. É ensinada em vários outros países asiáticos, como a Tailândia, a Indonésia e a Índia. Dados do Duolingo mostram que o coreano é a 7ª língua mais estudada no mundo. Além disso, o inglês é ensinado desde o ensino primário, permitindo que mais de metade da população tenha um nível de comunicação básico, o que facilita bastante o turismo e o intercâmbio internacional. Uma potência na exportação cultural, a Coreia do Sul transformou a sua cultura popular numa das maiores potências a nível global. Este fenômeno é conhecido como Hallyu, ou a Onda Coreana, e abrange música, cinema, moda, gastronomia e o estilo de vida coreano que se espalhou por todo o mundo. O Hallyu foi uma estratégia do governo sul-coreano para promover a imagem do país e a sua atratividade para os turistas. O maior sucesso dos últimos anos é, sem dúvida, o K-pop, com atuações profissionais, melodias cativantes e uma imagem de artista meticulosamente construída. O K-pop transcendeu a Ásia para se tornar um fenômeno cultural global. Grupos como BTS, Blackpink, EXO e Twice não só geram milhares de milhões de dólares em receitas de música e digressões, como também atuam como embaixadores culturais do país. O frenesim global criado por Gangnam Style, de PSY e os concertos esgotados nos Estados Unidos e na Europa são provas inegáveis da influência desta indústria. Para além do K-pop, o cinema e a televisão também deixaram a sua marca no Hallyu. As séries de televisão coreanas, com as suas histórias românticas e dramáticas e um elenco talentoso e carismático, atraem milhões de espectadores em todo o mundo. Filmes como Sonata de Inverno,
Descendentes do Sol, Rounds. E, claro, o vencedor do Oscar de 2019, Parasitas. Elevaram o cinema coreano a um novo patamar na arte global. No entanto, por trás do sucesso do Hallyu, esconde-se a pressão esmagadora que os artistas enfrentam. Num ambiente de concorrência feroz, manter uma imagem pública perfeita é quase uma exigência. Pequenos erros ou comportamentos considerados inapropriados podem rapidamente ser alvo de críticas nas redes sociais. O caso da cantora Sulli é um exemplo trágico. Apesar de viver a sua vida de forma autêntica, ela foi alvo de uma campanha de ódio online que a levou a pôr fim à sua vida aos 25 anos. Outro caso chocante foi o da cantora Gu Hara. Após uma dolorosa separação, foi ameaçada com a divulgação de vídeos privados pelo ex-namorado. Apesar de ser a vítima, foi duramente criticada nas redes sociais por, alegadamente, levar uma vida demasiado liberal e no seguir as normas tradicionais. Tentou o suicídio, mas foi salva. Pouco tempo depois, não houve uma segunda chance. Todos estes eventos trágicos ocorreram em 2019, no auge do Hallyu. Após uma série de eventos chocantes que causaram indignação nacional e internacional, o governo sul-coreano tomou medidas concretas. Uma das mais fortes foi a aprovação da Lei Sully, que permite que os artistas processem legalmente os autores de comentários maliciosos. As plataformas de redes sociais também foram obrigadas a reforçar a moderação de conteúdos e a eliminar comentários prejudiciais. A percepção do público também está a mudar. A idolatria está a dar lugar à empatia, com cada vez mais pessoas a defenderem que os artistas têm o direito de ser eles próprios, em vez de terem de manter uma imagem perfeita e irreal. Mulheres coreanas. Beleza e talento. A Coreia do Sul é um dos países que mais influencia os padrões de beleza na Ásia. Curiosamente, a beleza feminina aqui segue um ideal muito específico. Pele clara e suave, rosto em formato oval, olhos grandes com pálpebras duplas, nariz alto e queixo fino. E para manter essa aparência, muitas seguem dietas extremamente restritivas, com cerca de 500 calorias diárias, o que resulta em corpos invejavelmente esbeltos. Muitos visitantes que vêm à Coreia ficam impressionados com a elegância das mulheres, especialmente quando vestem o hanbok, o traje tradicional. Assim como em outras nações do leste asiático, as coreanas são educadas em uma cultura de etiqueta e humildade. Por isso, é comum que falem em voz baixa, usem formas de tratamento formais e raramente demonstrem emoções fortes em público. Mas por trás dessa delicadeza, há uma força surpreendente. As mulheres coreanas se destacam globalmente por sua educação e confiança. Você sabia que mais de 75% delas cursam o ensino superior? É uma das taxas mais altas do mundo. Uma pesquisa da Gallup também mostrou que 60% das coreanas se sentem à vontade para expressar suas opiniões. Mais impressionante ainda, cerca de 25% das empresas coreanas são lideradas por mulheres, uma porcentagem que lidera em toda a Ásia. Organizações como a McKinsey e o Banco Mundial as veem como um potencial de mão de obra ainda subutilizado. Nos relacionamentos, elas valorizam a emoção, a delicadeza e a atenção. Pequenos gestos, como presentes em datas especiais, mensagens diárias ou um encontro bem planejado, são muito apreciados. Embora possam ser mais reservadas com estrangeiros, especialmente nas áreas rurais e tradicionais, o casamento interracial tem se tornado cada vez mais comum nas grandes metrópoles, como Seul e Busan. Muitas mulheres coreanas estão abertas a conhecer homens com uma personalidade compatível e uma vida financeira estável, em particular vindos do Ocidente ou do Sudeste Asiático. É de tirar o fôlego saber que a taxa de mulheres solteiras na Coreia já ultrapassou os 40%. Isso mostra uma mudança cultural fascinante e um novo panorama para as relações no país. As crenças únicas da Coreia do Sul. Quando você conversa com um coreano, pode se deparar com uma pergunta que, à primeira vista, parece estranha. Qual é o seu tipo sanguíneo? Curiosamente, para muitos, o tipo de sangue é um espelho da personalidade,
das ambições profissionais e até da compatibilidade amorosa. Na cultura pop coreana, essa crença é tão presente quanto a astrologia no Ocidente. As pessoas com o tipo sanguíneo A são vistas como meticulosas, perfeccionistas e atenciosas. Já o tipo A está associado à autoconfiança, energia e determinação. O tipo AB se destaca pela inteligência e racionalidade, mas também por ser imprevisível. Por outro lado, o tipo B frequentemente carrega o estigma de ser impulsivo, egoísta e pouco confiável. Essa percepção é tão forte que muitas mulheres coreanas pensam duas vezes antes de se envolverem romanticamente com homens do tipo B. É de tirar o fôlego a forma como essa realidade social inspirou o famoso filme My Boyfriend is Type B, Meu Namorado é do Tipo B, que explora com humor e uma pitada de obsessão essa crença nas relações afetivas. Além dos tipos sanguíneos, os coreanos têm uma relação especial com alguns números. Você sabia que o número 4 é considerado de azar? Isso acontece porque sua pronúncia em coreano é semelhante à palavra morte. Impressionante, não é? Por isso, em muitos prédios, o andar 4 é simplesmente pulado, sendo substituído pela letra F, de floor, andar. O 4 também é evitado em presentes ou eventos para afastar o azar. Em contraste, os números 3 e 8 são sinônimos de sorte. O 3 simboliza a harmonia entre o céu, a terra e os seres humanos. Já o 8 representa prosperidade e eternidade, com sua forma que lembra o símbolo do infinito. Não é à toa que muitas famílias coreanas escolhem esses números para casamentos, aberturas de negócios ou mudanças de casa, na esperança de atrair boa fortuna e paz. Uma história de dor e resiliência. A história da Península da Coreia é, em grande parte, uma história de luta e resiliência. Durante a maior parte do tempo, a Coreia não pôde ditar o seu próprio destino, vivendo à sombra de impérios vizinhos, especialmente o chinês. Impressionante, não é? Da dinastia Goryeo a Joseon, a Coreia foi forçada a enviar tributos regulares às dinastias Ming e Qing, absorvendo uma forte influência cultural, linguística e política. No final do século XIX, com a ascensão do Japão como potência regional, a península foi anexada em 1910. Embora tenha sido uma colônia por apenas 35 anos, este período é considerado um dos capítulos mais trágicos. Imagine só o que aconteceu. O ensino do coreano foi proibido nas escolas. Os cidadãos foram submetidos a trabalho forçado. E centenas de milhares de mulheres coreanas foram levadas para servir como mulheres de conforto para o exército japonês. Essas feridas históricas ainda hoje geram atrito nas relações diplomáticas entre os dois países. Tendo sido em grande parte um estado vassalo ou uma colônia, o espírito nacionalista e o desejo de independência do povo coreano tornaram-se elementos centrais da sua identidade moderna. Curiosamente, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a península foi dividida ao longo do paralelo 38, por um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética. A divisão era suposto ser temporária, mas em 1950, a Guerra da Coreia explodiu e durou 3 anos, trazendo uma devastação inimaginável. Mais de 3 milhões de pessoas morreram. E toda a infraestrutura do sul foi destruída. O país permanece dividido por uma zona desmilitarizada repleta de minas terrestres. A guerra terminou com um armistício em 1953. Mas as duas Coreias nunca assinaram um tratado de paz formal. Sabe o que isso significa? Na prática, elas ainda estão em guerra. Mais de 70 anos de tensão entre o Norte e o Sul deixaram uma marca visível nos orçamentos de defesa, na política externa, na mentalidade social e na posição internacional da Coreia do Sul. Apesar de partilharem a mesma língua e herança cultural, os dois países seguiram caminhos completamente opostos. Um escolheu o isolamento, enquanto o outro se tornou uma das principais economias orientadas para a exportação do mundo. É de tirar o fôlego a diferença, não é? O milagre econômico e os seus segredos. Depois da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres da Ásia, com um rendimento per capita comparável ao de muitas nações africanas.
No entanto, em apenas 3 décadas, este país fez um salto econômico que o mundo viria a chamar de o milagre do Rio Han. Impressionante. Sob a liderança do presidente Park Chung-hee, o governo coreano concentrou-se no desenvolvimento de grandes conglomerados industriais, como a LG, a Samsung e a Hyundai, enquanto incentivava agressivamente as exportações e investia fortemente na educação técnica. Entre os anos 1960 e 1990, o PIB da Coreia do Sul cresceu mais de 30 vezes. Hoje, o país é uma das maiores economias do mundo e é conhecido como um dos 4 tigres asiáticos. Curiosamente, a Coreia é líder global em setores como semicondutores, ecrãs OLED, cosméticos e, claro, a exportação da sua cultura, a famosa onda coreana. No entanto, por trás deste desenvolvimento meteórico, esconde-se uma enorme pressão sobre a população. Em média, os sul-coreanos trabalham mais de 1.900 horas por ano, quase 200 horas a mais do que a média dos países da OCDE. A hierarquia social é tão forte que os jovens muitas vezes sofrem com a pressão ou até mesmo o bullying dos mais velhos. É de tirar o fôlego. Muitos trabalhadores sentem que não podem sair do escritório enquanto o chefe não o fizer, mesmo depois do horário oficial de trabalho. O conceito de Nongji, que é a arte de sentir e compreender os sentimentos dos outros, leva os funcionários mais jovens a tentarem constantemente agradar os seus colegas e superiores, o que acaba por gerar uma grande tensão psicológica. De acordo com um relatório de 2024, cerca de 35% dos jovens trabalhadores sul-coreanos dizem que se sentem mentalmente esgotados, mas não ousam sair dos seus empregos com medo de serem vistos como fracos. Outro problema significativo na economia sul-coreana é o aumento da desigualdade social. Os gigantescos conglomerados familiares, como a Samsung, a Hyundai e a LG, possuem uma riqueza colossal e são conhecidos como chaebol. Só a Samsung, por si só, gera uma receita anual equivalente a 1/5 do PIB de todo o país. Enquanto isso, a riqueza total dos 10 maiores chaebol representa mais de 80% do valor do mercado de ações da Coreia do Sul. Imagine só este contraste. Ao mesmo tempo que a riqueza se concentra nas mãos de uma elite, cerca de 60% da população sul-coreana ainda vive de forma modesta, com um padrão de vida comparável ao da Hungria, um país com uma economia 15 vezes menor que a da Coreia do Sul. Para enfrentar este problema, o governo coreano implementou várias políticas para melhorar a vida dos trabalhadores. Entre as medidas estão a redução do número de horas de trabalho e o aumento progressivo do salário mínimo anual. Para os cidadãos de baixos rendimentos, o governo criou programas de apoio à habitação e desenvolveu formações profissionais, que oferecem novas competências aos jovens que não frequentam a universidade, ajudando-os a encontrar melhores oportunidades de emprego numa economia cada vez mais competitiva, onde até os homens se maquiam. A Coreia do Sul não é apenas líder da Ásia em cirurgia plástica, mas de todo o mundo. Impressionante, não é? Aqui, a cirurgia estética não é vista como algo extraordinário, mas sim como uma parte intrínseca do padrão de beleza da sociedade. Você sabia que cerca de 25% das mulheres coreanas já fizeram pelo menos uma cirurgia plástica? Elas buscam principalmente as características mais valorizadas: olhos com pálpebras duplas, nariz alto e o rosto em formato de V. Essa estatística não surpreende, afinal, a aparência tem um peso enorme na sociedade coreana, desde o ambiente escolar até o mercado de trabalho. Além da cirurgia, a indústria de beleza coreana se expandiu globalmente. Produtos icônicos como as máscaras faciais, protetores solares, BB creams e cushion foundations se tornaram verdadeiros embaixadores do país, presentes em mais de 150 nações. Marcas como Laneige, Innisfree, The Face Shop e Etude House conquistaram o mercado internacional com sua qualidade, design atraente e preços acessíveis. A Coreia também é o berço de muitas tendências que moldaram a indústria global de cosméticos, desde a rotina de cuidados com a pele de 10 passos
até o uso de ingredientes naturais em seus produtos. Mas o que realmente chama a atenção é que, na Coreia, os cuidados com a beleza não se limitam às mulheres. Curiosamente, os homens coreanos são os maiores consumidores de cosméticos masculinos do mundo. Anualmente, eles gastam cerca de 900 milhões de dólares em produtos de skincare, que vão desde sabonetes faciais e tônicos até hidratantes e maquiagem leve. Dados da empresa de pesquisa de mercado Mintel mostram que cerca de 34% dos homens coreanos usam regularmente maquiagem, incluindo base, corretivo e lápis de sobrancelha. Nos programas de TV coreanos, é cada vez mais comum ver especialistas de beleza ensinando truques de maquiagem para o público masculino. É de tirar o fôlego a forma como a beleza aqui é tão abrangente. Seul não será mais a capital no futuro. Em 2003, o então presidente Roh Moo-hyun apresentou um plano ambicioso: transferir a capital de Seul. O objetivo? Aliviar a superlotação e o caos que sufocavam a metrópole, mas também, e talvez mais importante, impulsionar o desenvolvimento de outras áreas do país, especialmente nas regiões centrais. Havia ainda outra preocupação crucial: a localização de Seul, perigosamente próxima da fronteira com a Coreia do Norte. Imagine só o risco colossal em caso de conflito, com o centro político e administrativo do país tão exposto. No entanto, a ideia não foi bem recebida. O principal partido de oposição na época, o Grande Partido Nacional, resistiu veementemente. A situação piorou quando o Tribunal Constitucional coreano rejeitou a mudança total da capital. Mesmo assim, Roh Moo-hyun não desistiu. Se não era possível mover a capital por completo, a carga de Seul poderia, ao menos, ser compartilhada. Ele reformulou o plano, decidindo realocar a maioria dos ministérios e órgãos governamentais para uma nova área no centro do país: a cidade de Sejong. A transição, porém, foi cheia de incertezas. Seu sucessor, o presidente Lee Myung-bak, demonstrou pouco interesse na iniciativa e se opôs a novas transferências. Mas, depois de intensos debates, a cidade autônoma especial de Sejong foi oficialmente criada em julho de 2012. Ela nasceu da fusão de distritos de Yanggi, 3 vilas de Gongju e uma vila de Chongwon. Curiosamente, a cidade foi estrategicamente posicionada no coração do país, a cerca de 120 quilômetros ao sul de Seul, fazendo fronteira com as províncias de Chungcheongnam-do e Chungcheongbuk-do. Com uma área de aproximadamente 165,23 quilômetros quadrados, ela é quase 3/4 do tamanho de Seul. Em 2020, sua população era de apenas cerca de 350 mil pessoas. Um número minúsculo se comparado aos quase 10 milhões de moradores de Seul. A cidade foi batizada em homenagem ao grande rei Sejong, o quarto monarca da dinastia Joseon, considerado um dos maiores líderes da história coreana e o criador do alfabeto coreano, o Hangul. A esperança é que Sejong se torne uma cidade exemplar, talvez até mais agradável de se viver do que a própria Seul. Impressionante como tantos órgãos governamentais foram transferidos para lá, incluindo o gabinete do primeiro-ministro e ministérios-chave como o de comércio, construção, educação, agricultura e finanças. O governo sul-coreano alocou mais de 20 bilhões de dólares para desenvolver a cidade em 3 fases, com a previsão de conclusão em 2030. Sejong está sendo projetada para ser mais do que apenas um novo centro administrativo. A ambição é transformá-la em uma das cidades inteligentes mais avançadas do país. É de tirar o fôlego imaginar o que o futuro reserva para este projeto monumental. A vida noturna na Coreia do Sul. Se você pensa na vida noturna da Ásia, talvez Hong Kong ou Bangkok venham à mente. Mas a Coreia do Sul se destaca como um dos países com a vida noturna mais longa e vibrante. Imagine só. Nas grandes cidades como Seul, Busan e Daegu, quando o relógio marca 10 da noite, as ruas ganham vida. De repente, ficam mais cheias do que durante o dia. Os coreanos costumam jantar mais tarde e só voltam para casa ao amanhecer, usando essa noite prolongada para relaxar e esquecer o estresse do dia a dia.
É de tirar o fôlego a forma como a vida noturna de lá é uma mistura perfeita entre a cultura tradicional e a modernidade pulsante. A comida de rua é o coração dessa experiência noturna. Mercados como o Gwangjang em Seul ou o Bupyeong em Incheon ficam lotados até altas horas. Curiosamente, as barracas de rua, que vendem delícias como o picante tteokbokki, o crocante frango frito e o macarrão gelado, permanecem abertas a noite toda. Mas não é só de comida que vivem esses lugares. Você também encontra roupas, cosméticos e acessórios a preços acessíveis, criando uma atmosfera animada e acolhedora. Perto de universidades e estações de trem, pequenos restaurantes funcionam 24 horas para atender estudantes e quem trabalha de madrugada, ou grupos de amigos que querem continuar a conversa depois de sair de um bar. A Coreia do Sul tem um dos ecossistemas de entretenimento noturno mais diversos. Em bairros como Hongdae, Gangnam ou Itaewon, bares e discotecas funcionam até 4 ou 5 da manhã. Cada um tem sua própria vibe, de música eletrônica e hip-hop a bandas ao vivo e DJs de renome internacional. Além disso, as salas de karaoke, os cafés de jogos de tabuleiro, os cinemas 24 horas e os cybercafés também estão sempre cheios. Mas o que realmente me impressiona são os Pojangmasha. Essas tradicionais barracas de rua com toldos simples, onde as pessoas se reúnem para comer e beber à vontade, numa atmosfera super descontraída. Para muitos, a melhor forma de explorar a cidade é a pé, durante a noite. Em Seul, as margens do rio Han estão sempre cheias de pessoas correndo, andando de bicicleta ou simplesmente curtindo a vista. E você sabia que bairros históricos como Insadong e Samcheongdong mantêm a tranquilidade à noite? É um contraste incrível com o ritmo acelerado da cidade. Com iluminação pública de qualidade, ruas limpas e segurança, muitos optam por caminhar pela madrugada, uma forma de vivenciar o ritmo da Coreia de um jeito mais calmo. Por falar em segurança, a Coreia do Sul é considerada um dos países mais seguros para mulheres e turistas à noite. A polícia é muito eficiente, as áreas públicas têm muitas câmeras de vigilância e a taxa de criminalidade é baixíssima. No entanto, é claro, em áreas com muitos bares, é sempre bom ter cuidado com pessoas alcoolizadas ou com a multidão, principalmente nos fins de semana. Nos mercados noturnos, também vale a pena ficar de olho nos seus pertences, embora roubos não sejam algo comum por lá. Os lugares turísticos mais famosos. Se você está à procura de um lugar que combine paisagens de tirar o fôlego com experiências que não se encontram em mais lado nenhum, a ilha de Jeju é a escolha ideal. Em vez de apenas visitar, muitos turistas começam o dia subindo ao topo do Hallasan para respirar o ar puro e apreciar a vista panorâmica da ilha. Ao longo do caminho, os campos de canola ou de cerejeiras em flor enchem o enquadramento, sem qualquer encenação. Uma experiência inesquecível é observar as Aenneo, as mergulhadoras mais velhas, a mergulhar nas águas frias para apanhar mariscos sem botijas de oxigênio. Mais do que uma atividade diária, é uma imagem viva de uma cultura ancestral. Jeju não é só um destino turístico, é um lugar para abrandar e vivenciar a natureza com todos os sentidos. Se quer entrar num espaço onde o tempo parece ter parado, Gyeongju é o destino perfeito. Esta cidade antiga não tem barulho nem sinais modernos, mantendo a serenidade de uma antiga capital, que já foi um centro cultural e budista da Coreia. Aqui, é comum passear pelos túmulos antigos cobertos de relva, visitar o lago Anapji, onde o palácio se reflete na água calma, ou sentar-se debaixo de uma árvore no outono para ver as folhas douradas cobrir o chão. Muitos escolhem vestir trajes tradicionais para tirar fotografias no cenário histórico, criando uma ligação fascinante entre o presente e o passado. Gyeongju não precisa de se exibir, mas deixa uma impressão profunda pela sua paz e profundidade cultural. O próximo destino, as plantações de chá de Boseong, é o lugar ideal para relaxar o corpo e a mente. A paisagem aqui é moldada por colinas de chá verde que se estendem até ao infinito, trazendo uma sensação de tranquilidade assim que se chega. De manhã cedo, os turistas acordam para ver o nascer do sol, quando a névoa ainda paira sobre as plantações.
Muitos gostam de apanhar chá com os locais, secá-lo e saborear uma chávena preparada por eles mesmos. Uma experiência única é o banho de chá verde, um tratamento natural de saúde que não se encontra em mais lado nenhum na Coreia. Boseong não é só um lugar para ver, é um lugar para se perder em cada respiração da natureza. Locais misteriosos sem explicação. Ao caminhar pela trilha que sobe o monte Inwangsan, a vista de Seul se estende por trás, enquanto à frente, grandes rochas de granito com formas peculiares, esculpidas pela erosão, dominam a paisagem. Curiosamente, perto do topo, há um rochedo que os locais chamam de assento do mestre de meditação. É aqui que uma sombra escura em forma de pessoa sentada e voltada para o vale costuma aparecer. Muitos visitantes tentaram fotografar em diferentes horas do dia e épocas do ano, mas a sombra sempre está lá, nítida, mesmo sem nenhum objeto para projetá-la. Alguns teorizam que é um efeito de luz, um reflexo entre as superfícies inclinadas da rocha. Mas, veja bem, não há um modelo de iluminação que explique por que essa sombra humana aparece apenas em um horário fixo, por volta das 5 da tarde até às 6, durante a primavera e o outono. Na cultura popular coreana, o Inwangsan é sagrado. Dizem que era onde xamãs e sábios realizavam rituais para se conectar com o mundo espiritual. Acredita-se que a sombra seja uma energia ancestral, uma espécie de guardião da montanha, e que somente aqueles com a alma pura e tranquila conseguem ver sua forma completa. Mais adiante, o lago Uyam, em Chuncheon, tem uma paisagem serena, com suas águas calmas cercadas por florestas. No entanto, há um fenômeno aqui que gera mistério há anos. Em dias de céu claro, o espelho d'água não reflete as nuvens brancas que passam por cima, enquanto as árvores, à beira do lago, aparecem perfeitamente. As nuvens parecem desaparecer completamente do meio da superfície. Imagine só a cena. Câmeras e fotógrafos de todos os ângulos, e o mesmo efeito intrigante. Alguns vídeos mostram as nuvens surgindo brevemente quando a água se movimenta, como se houvesse uma fina película sobre a superfície, e depois sumindo de novo. Uma das hipóteses é que a água reflita a luz de uma forma peculiar, talvez devido à sua composição mineral ou aos sedimentos no fundo. Mas então, se fosse isso, o efeito seria constante. Na realidade, ele só acontece ao meio-dia em dias de sol e desaparece ao pôr do sol. Há muito tempo, os moradores locais chamam o fenômeno de o espelho sem sombra. E sustentam a crença de que, no fundo do lago, existe um caminho secreto para outra dimensão. Seja teoria ou lenda, o misterioso fenômeno do lago Uyam permanece até hoje sem uma explicação definitiva. Comidas famosas da Coreia do Sul. Se você já pisou na Coreia do Sul, é simplesmente impossível ignorar o kimchi. Esse prato, uma verdadeira alma nacional, é o que define a culinária do país. Imagine só o cheiro picante e inconfundível da couve fermentada, misturado com o sabor suavemente picante, a acidez e o toque do alho, gengibre e flocos de pimenta. É uma explosão de sabores que ao mesmo tempo nos traz uma sensação de conforto. Para preparar o kimchi tradicional, é preciso um cuidado quase ritualístico, desde salgar a couve até temperá-la e deixá-la fermentar por dias a fio. O resultado? Um acompanhamento que fica ainda mais delicioso com arroz quentinho ou enrolado com a carne grelhada e uma folha de alface. Mas a culinária coreana guarda surpresas que podem literalmente chocar muitos ocidentais, o sannakji, conhecido como polvo vivo. Esse prato se destaca pela sua audácia. Curiosamente, o polvo fresco é cortado em pedaços pequenos que continuam a se mexer no prato. Eles são regados com óleo de gergelim e salpicados com sementes de gergelim. A ideia é comê-los imediatamente, para sentir essa sensação de movimento na boca. Embora o sabor seja fresco e delicioso, a experiência de ver os tentáculos se contorcendo pode ser um pouco assustadora para alguns. Mas é exatamente essa peculiaridade que torna o sannakji uma experiência inesquecível. Em total contraste com a aventura do sannakji, temos o bibimbap, uma tigela vibrante de cores e sabores. Cada tigela é como uma obra de arte. Uma camada de arroz branco nabi, coberta por vegetais cozidos, carne bovina salteada,
um ovo frito e a pasta de pimenta coreana. O aroma do óleo de gergelim e da carne grelhada se mistura com a doçura natural dos vegetais e o toque picante do molho, criando uma harmonia de sabores surpreendente. O bibimbap, servido com uma sopa de alga marinha ou kimchi, é uma refeição completa, reconfortante e cheia de nutrição. Se você estiver se sentindo ainda mais aventureiro, precisa provar o beondegi. Este petisco de rua pode ser um pouco intimidador à primeira vista, devido à sua aparência pequena e inusitada. O que torna o beondegi desafiador para alguns turistas é o seu cheiro característico, difícil de descrever, e a textura elástica e oleosa. Os beondegi são cozidos em um caldo rico e vendidos, principalmente, em mercados noturnos. Eles são um lanche popular, frequentemente saboreados com uma taça de soju. E para fechar, a nossa lista não estaria completa sem o samgyeopsal, a barriga de porco grelhada que os coreanos amam o ano inteiro. Quando a carne é colocada sobre as brasas, a gordura derrete e cria um som de chiado de tirar o fôlego, junto com um aroma irresistível. As fatias grossas de carne são servidas com alho assado e kimchi, mergulhadas no molho samjang e depois enroladas em uma folha de alface. A riqueza da carne de porco, o toque picante do molho e a frescura dos vegetais criam um equilíbrio perfeito que faz com que qualquer um que experimente queira voltar para mais. Festivais únicos que os visitantes precisam conhecer. Primeiro, temos o Festival das Flores de Cerejeira de Jinhae, que acontece no início de abril na cidade de Jinhae, província de Gyeongsang-nam-do. É de tirar o fôlego. Mais de 300 mil cerejeiras florescem ao mesmo tempo, transformando as ruas numa paisagem mágica e romântica. Os visitantes passeiam sob arcos de flores cor-de-rosa, assistem a espetáculos de rua e participam de desfiles. Mas este festival não é apenas sobre as flores. É também uma homenagem ao almirante Yi Sun-sin, um herói nacional que teve um papel crucial na história da Coreia. Em seguida, mergulhamos no Festival da Lama de Boryong, uma verdadeira loucura que agita a praia de Daecheon, na cidade de Boryong, em julho. Este é um dos festivais de verão mais divertidos da Coreia, atraindo milhões de turistas. As atividades principais incluem luta, esqui e banhos de lama em grupo, sem falar nos shows de música ao vivo. O objetivo: promover a beleza e os benefícios para a pele da lama mineral local. Outro evento imperdível é o Festival da Dança de Máscaras de Andong, que ocorre entre o final de setembro e início de outubro na vila de Hahoe, em Andong. Curiosamente, este festival celebra a arte tradicional da dança de máscaras, que existe há centenas de anos. Aqui você pode apreciar performances hipnotizantes, aprender a fazer sua própria máscara e explorar o folclore coreano. É uma verdadeira celebração para honrar e preservar essas tradições milenares. Depois, viajamos até o centro de Seul para o Festival das Lanternas de Lótus Yeondeonghoe, geralmente realizado em abril. Este evento, que celebra o aniversário de Buda, atrai milhares de budistas e turistas de todo o mundo. O grande destaque é o deslumbrante desfile noturno de lanternas, acompanhado de atividades como a criação de lanternas, meditação e orações. É um festival que busca espalhar a luz da sabedoria e da compaixão. Por fim, não poderíamos esquecer do Festival de Pesca no Gelo de Hwacheon, que acontece em janeiro no rio Hwacheon, em Gangwon. Quando o rio congela, centenas de milhares de pessoas se reúnem para pescar trutas no gelo, patinar, esquiar e admirar esculturas de gelo. É uma experiência de inverno única que mostra o espírito de união e a resiliência das comunidades coreanas diante do frio intenso. Custo de vida na Coreia do Sul. Se você está planejando uma viagem ou, quem sabe, até mesmo uma mudança para a Coreia do Sul, uma das primeiras coisas a se considerar é o custo de vida. É impressionante como os preços podem variar dependendo de onde você decide se instalar. Em Seul, a vibrante capital e epicentro de tudo, de escritórios modernos a áreas de compras badaladas, o aluguel de um apartamento de um quarto pode custar entre os 600 e os 900. Mas se você preferir algo mais tranquilo e acessível,
Como as cidades de Incheon, Daegu ou Gwangju, os preços caem bastante. Para cerca de os 300 daria 500. É uma diferença e tanto que permite adaptar os gastos ao seu estilo de vida, não acha? O sistema de transporte público coreano é algo de tirar o fôlego. Eficiente, moderno e pontual, ele é um dos melhores da Ásia. Metrôs e ônibus operam quase 24 horas por dia, cobrindo praticamente todos os cantos. Uma única passagem custa entre 1 e 1,3. E se você usar o cartão de transporte T-Money, economiza ainda mais, além de tornar as baldeações incrivelmente fáceis. Para quem busca mais conveniência ou precisa se mover em horários de pico, os táxis são uma ótima pedida. Uma corrida curta na cidade sai por volta de 3,5 aos 6. E você sabia que o aplicativo de transporte Kakao T é super popular e tem uma interface em inglês que facilita a vida de quem está de fora? Quando o assunto é alimentação, o cenário é bastante variado. Se você prefere cozinhar em casa, pode esperar gastar entre os 200 aos 300 por mês com compras de supermercado. No entanto, comer fora é uma parte essencial da cultura coreana. É fácil encontrar lugares que servem pratos deliciosos e acessíveis. Uma refeição simples, como um bibimbap ou um gimbap, pode custar apenas entre os 3 e os 5. Já em um restaurante de médio porte, espere desembolsar de 8 ao 15 por refeição. Para uma vida confortável na Coreia, uma pessoa solteira deve planejar um orçamento mensal entre 900 e 1.200. Com uma vida mais regrada, dá para gastar por volta de 600. Agora, se você quer aproveitar tudo sem se preocupar, viajando, saindo para se divertir e explorando a culinária local com frequência, o orçamento pode facilmente passar dos 1.500 mensais. Qual estilo de vida você escolheria? Conselhos de viagem para turistas. Na Coreia do Sul, muitas áreas montanhosas e parques nacionais têm trilhas íngremes e desafiadoras, mas que atraem um grande número de aventureiros. O tempo na montanha, no entanto, pode mudar rapidamente, e o sistema de alerta meteorológico costuma estar apenas em coreano. Isso aumenta o risco de se perder ou sofrer quedas. Por isso, a gente aconselha a nunca fazer trilha sozinho, usar calçados adequados, verificar a previsão do tempo com atenção e ter sempre água e um kit básico de primeiros socorros por perto. No verão, algumas regiões coreanas sofrem com o efeito de ilha de calor urbana, o que significa que as temperaturas nas cidades podem ser bem mais altas do que nas áreas rurais. Imagine só, isso pode facilmente causar insolação ou um choque de calor se você passar muito tempo caminhando. O conselho é sempre levar chapéu, óculos de sol e água. Evite ficar exposto ao sol direto por muito tempo e, para se deslocar, prefira usar as linhas de metrô com ar-condicionado. Nos mercados tradicionais ou feiras de comida de rua, como o Gwangjang ou o Namdaemun, provar a comida é uma experiência incrível. No entanto, é bom ficar de olho, pois algumas barracas podem não seguir os padrões de higiene alimentar, especialmente com comidas cruas, como o polvo, peixe cru ou frutos do mar fermentados. Se o seu estômago é mais sensível ou você tem alguma alergia, pense duas vezes antes de experimentar. Não custa nada perguntar sobre os ingredientes e o método de preparo para o vendedor ou seu guia. Curiosamente, em bares ou baladas de áreas movimentadas como Itaewon ou Gangnam, existe o risco de ter a bebida adulterada. Embora a Coreia do Sul tenha leis rigorosas contra substâncias ilícitas, criminosos podem se aproveitar de turistas mais desprevenidos. Então, a regra de ouro é: jamais aceite bebidas de estranhos. Nunca deixe seu copo sem vigilância e saia sempre em grupo para garantir a sua segurança. A Coreia do Sul tem um sistema de saúde moderno, mas o custo do tratamento em hospitais privados pode ser altíssimo se você não tiver seguro de viagem internacional. Numa extrema emergência, você pode procurar os hospitais maiores em Seul ou Busan, mas o ideal é já ter em mãos o endereço
telefone e informações sobre serviços de tradução médica. E mais uma coisa. Nas farmácias, a maioria dos medicamentos só é vendida com receita e o farmacêutico pode não falar inglês. Por isso, é sempre bom levar de casa seus remédios básicos para qualquer imprevisto. E aqui estão 15 fatos fascinantes sobre a Coreia do Sul. Esperamos que esses fatos tenham lhe dado uma nova perspectiva sobre este país incrível. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Quais fatos chamaram sua atenção? Deixe um comentário abaixo. Adoraríamos saber sua opinião. As informações são apenas para fins informativos. Portanto, faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.